Tudo bom, gente? Meu nome é José Roberto, eu sou médico veterinário, trabalho com animais selvagens e estou fazendo esse vlog aqui porque diversos alunos, diversos colegas e parceiros que trabalham com esses animais me perguntaram um pouco sobre a criação desses animais, tanto animais silvestres quanto animais exóticos. O assunto de hoje vai ser sobre serpentes. Bom, quando a gente fala de serpente, a coisa mais básica que tem é a pessoa confundir um pouco o assunto serpente, cobra, se é a mesma coisa, não é. Sempre tem essa dúvida, da onde que iniciou isso. Eu falo que muitas vezes o brasileiro tem mania de copiar os gringos, né? Tudo que é de fora parece ser melhor. E a história da palavra cobra, alguns autores, né, falam que vem disso. Que seria o quê? Quando a gente procura em inglês a palavra cobra, que a gente fala popularmente aqui, aparece snake. E quando você coloca naja, aparece a palavra cobra. Então, o que significa isso? Que quando a gente... Tudo isso veio da colonização europeia. O Brasil é colonizado por europeus. Excursões, os circos que iam acabando pela Europa, eles pegavam diversos animais, entre eles algumas najas, algumas pitons, serpentes grandes. A Europa nunca teve uma fauna de boídeos e de serpentes grandes muito rica. Então, quando esses animais iam para lá, o que o pessoal fazia? Olha, que interessante, né? E começavam a chamar aqueles animais do quê? De cobra, que na verdade a cobra seria a naja. Então eles falavam cobra, cobra, cobra. Quando vieram para o Brasil, esses europeus chegaram aqui e encontraram diversos animais, diversas serpentes grandes, como a jiboia, sucuri. O que aconteceu? Eles olhavam aqueles animais e começaram a falar, olha, cobra, 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 o brasileiro querendo copiar, virou cobra. E então até hoje o pessoal fala popularmente que esses animais chamam cobra. E se torna uma bagunça, né? Porque diversos animais como anfisbenas, cobras cegas, tudo se torna cobra. Então na verdade não é assim. Se a gente fala uma linguagem técnica, esses quamatas seriam chamados de ofídeos ou serpentes, certo? As serpentes, gente, vamos falar um pouco sobre o ambiente. Eles têm ambientes bem variáveis. Nós temos serpentes que são terrestres, serpentes marinhas, muito bem adaptadas, com uma peçonha muito forte. E as pessoas às vezes ficam com dúvida, por que a peçonha é tão forte desses animais marinhos? Pô, o bicho não tem mão, então ele vai ter que pegar um peixe, ele não pode pegar, morder aqui e deixar o peixe morrer lá pro outro lado, senão o peixinho vai lá embora, o outro predador vai e acaba devorando ele. Então ele tem que morder o animal e a peçonha tem que ser tóxica, muito tóxica, e matar o animal praticamente na hora. Por isso a peçonha é tão forte. Temos serpente do deserto, tem aquela cena clássica, né, daquela serpente passando na areia e tal, uma coisa bem... Acho que eu lembro muito da minha infância quando vejo isso. Temos serpentes arborícolas, também, que são animais que mal descem na parte terrestre. Até tem um título popular, quando a gente trabalha muito aqui como um pessoal, com a população, a gente vê o pessoal falar, né, que a cobra verde, por exemplo, a cobra cipó, da família do gênero Filodrias, são animais que não amadureceram ainda. Então eles são verdes, e quando amadurecem, que a peçonha fica ativa, o animal fica marrom, ou um colorido diferente. Então isso é uma baboseira, não tem nada a ver. E por que eu estou falando que é importante a gente saber qual é o ambiente desses animais? Eu falo que a grande falha do criador que tem um animal, ou a pessoa que vai trabalhar num serpentário ou num cetas, é não entender a biologia do bicho. A grande falha do veterinário silvestre é não entender a biologia. Eu acho que é fundamental a gente ter humildade e ou ir atrás, estudar, pesquisar, ou perguntar para algum colega. Você está trabalhando, por exemplo, com uma serpente dessa aqui, uma Corallus caninus, que é um animal que é arborícola. Você vai querer criar nesse momento um terrário liso, sem nada? É óbvio que o animal vai ter problema. Então tem diversas vezes o pessoal aqui no Brasil reclama, é uma serpente difícil de criar, um bicho chato. Enquanto você vai para os Estados Unidos, para a Europa, você vê esses animais sendo criados em vasos de acrílico e o pessoal consegue reproduzir super bem um bicho que é nosso. Então lá fora está produzindo adoidado. Não vou conversar sobre criação como pet nesse vídeo, mas depois a gente vai conversar um outro mais para frente. Mundialmente nós temos 2.900 espécies de serpentes. Alguns autores falam um pouco mais, outros falam um pouco menos, sendo aqui no Brasil 9 famílias, 75 gêneros e 321 espécies. Claro que varia um pouco, mas mais ou menos esse valor. Todos esses animais são animais ectotérmicos. O que é um animal ectotérmico? Quando era época de colégio, o pessoal falava muito que era aquele animal de sangue frio. O que é um animal de sangue frio? Isso não existe animal de sangue frio.
Ectotérmico seria um animal que precisa da temperatura externa para, digamos, funcionar. Para as enzimas, todo o corpo do animal funcionar, ele precisa de um aquecimento. E isso é fundamental para o veterinário. Se você é um clínico e atende serpentes, se você não tiver uma forma de aquecer, meu querido, você nunca vai dar certo. Você sempre vai falar que cuidar de serpentes é muito difícil. Na verdade não é difícil, só que você tem que ter uma forma de aquecer esse animal. Tanto se for para entrar com antibiótico, anti-inflamatório ou até para alimentar. Se você for alimentar um animal, você tem que aquecer ele antes. Senão, digamos que o animal não funciona. E isso é muito importante. Lembre sempre desse ponto. Tem que aquecer o animal para fazer qualquer procedimento. As serpentes são animais carnívoros. Não temos serpentes que se alimentam de granola, de alface, tá? Então muitas vezes a pessoa quer criar uma serpente e fala assim, eu tenho dó. Então cria outra coisa, cara, cria um jabuti, cria um hamster, tá? Se você cria serpentes, a maioria das serpentes liberadas para criar como pet, ou serpentes que o pessoal cria normalmente, são animais carnívoros. Você vai ter que ter um camundongo, rato, peixe ou outra forma, tá certo? Muito também de chegar a uma espécie chamada Tomodon. A Tomodon, gente, normalmente ela se alimenta de lesmas. E essa lesma não é qualquer lesma, é uma espécie específica de lesmas. São geralmente filocaules que elas gostam. Se você não acha essa lesma, é um horror criar esse bicho dentro de um terrário. Então muitas vezes em alguns locais que eu trabalhei, eu nem achava justo criar esses animais, já que você não tem uma forma de alimentar eles, não dá para você ficar querendo criar só por querer. Mas já que, vamos supor que o serpentário onde você trabalha tem esses animais, o que você pode ser feito? Eu gosto muito de intubar esse animal. Intubar, que eu digo, seria forçar uma alimentação, como se fosse fazer uma gavagem. Esse procedimento, claro que não é normal, né? Você colocar num potinho ali e o animal vai tomar assim. Você tem que forçar. E o que eu costumo colocar nessa sonda, gente? Eu antigamente usava Danoninho. Sei que a pessoa fala, tá falando comercial, não, é Danoninho mesmo. E sabe qual é a vantagem do Danoninho? Que hoje em dia tem aqueles potes grandes, né? Então sempre você dá para o animal, sempre sobra um pouco para você. Essa parte é muito mais. Falando sério agora, o Danoninho, gente, ele é rico em cálcio, em diversas vitaminas, e isso ajuda muito bem o animal. E ele é pobre em lactose, o que não vai causar uma fermentação no animal, tá certo? Não é dar qualquer iogurte, você tem que dar o Danoninho, que ele tem aquele... Eu não sei a fórmula do Danoninho, desculpa, tá? Depois eu vou dar uma pesquisada melhor sobre isso. E um tempo atrás eu fui pro Beto Carreiro, eu fui fazer um curso lá, esqueci o nome do cara agora, um veterinário muito bom, e ele pegou e me indicou da sangue de equino, sangue de cavalo. Ele falou que funcionava muito bem, e quando eu trabalhava na universidade, eu achei fácil conseguir esse sangue de cavalo. E o sangue de cavalo, cara, é incrível. Para você que trabalha com esses animais que tem épocas de anorexia muito grande, o animal tem uma patologia, gente, sangue funciona muito bem. Você retira o sangue, não usa o anticoagulante, que é uma coisa rápida. Então, assim, se você não tem cavalo perto onde você trabalha, onde você mora, sangue de outro animal, sangue de cachorro, mas tenta dar um sangue frio. Continuando falando sobre lendas e mitos, que eu adoro, sempre tem essas coisas bem interessantes. Quanto mais pro interior você vai, mais você vai ouvir. E é difícil você segurar para não dar risada, mas assim, sabe, você supera, com o tempo você acaba engolindo muita coisa. Essa é uma boa. Cobra velha tem pelo, vocês sabiam dessa? Da onde que deve ter surgido isso aí, gente? Eu acredito muito que seja pela... o pelo não é digerido dos mamíferos, né, pelas serpentes. Então não adianta você dar um camundongo, dar um hamster que é virado uma bola de pelo, ele vai defecar, aquilo não só estufa o animal, mas ele não consegue absorver, digerir o pelo. Então não vale a pena você dar um animal desse. E nas fezes sai muito pelo, então vem esse dito popular que quando a pessoa passa num local ali tem às vezes o pelo, olha ali, deve ser uma cobra velha que está caindo os pelos dela, agora está crescendo o pelo. Nada a ver. Cobra, quando entra na água, deixa o veneno na borda. Já viram essa? O que acontece? O que eu acredito que seja, gente? Algumas serpentes são serpentes que se alimentam de peixes e anfíbios. E esses animais, a maioria, não tem peçonha ativa para o ser humano. Então o que ocorre? Eles vão ali caçar esses animais. Ocorre muito de ter aquela espuma, que geralmente é um ninho de anfíbio. E quando a pessoa, vamos supor que um camarada lá que trabalha no interior, passou um dia pelo rio, viu aquela espuma, e quando veio, viu uma serpente que devia estar caçando o anfíbio que estava ali.
e a pessoa pensa, opa, e ela vai querer, às vezes acontece algum acidente, o camarada vai lá, toma uma mordida do animal e não morre, e fala, nossa, como que ocorreu que eu não morri? Ah, porque o veneno está ali na borda. E, na verdade, nada demais, é um animal que não tem peçonha e também a gente vai estar caçando algum anfíbio, então isso é só uma lenda. Guizo de cascavel representa a idade, essa é uma das mais clássicas que tem. Já vi pessoas chegarem ali e tal, quando eu tinha o serpentário, chegavam ali contando, olha ali ó, 15, ai, eu já matei cascavel com 18 anos, sabe? Que o guizo representa a idade, gente, isso não tem nada a ver, tá? Se fosse assim, cascavel ia nascer com 3 anos, geralmente ela nasce com 3 anéis no guizo. Esse guizo que eles falam, gente, para simplificar mais ou menos, não é nada a ver isso, é quantas vezes o animal trocou de pele. Aí você fala assim, então dá para saber a idade do animal, sim, se ela troca 2 vezes por ano, vai 2, 4, 6. Não, na verdade não dá para saber. Por quê? Depende da temperatura. Vamos supor que uma cascavel aqui do sul não vai crescer tanto quanto uma cascavel do norte, que a temperatura é muito maior, então o animal vai ter um ritmo, um metabolismo muito maior, consegue crescer muito mais. Não tem como você saber isso. E os anéis, conforme vai passando da ponta, costumam cair. Então não tem como, de maneira nenhuma, saber a idade de uma cascavel contando o guizo. Essa é uma das mais velhas que eu já ouvi. Cobra mama. Já ouviram essa? Cara, é impossível isso acontecer, tá? Isso é um dos ditos populares muito antigos, sabe? Eu tinha uma tia, avó que falava umas lendas dessa. Vocês que tiverem parente no interior provavelmente já ouviram isso também. Mas uma balela, não tem como uma cobra mamar, uma serpente mamar. Primeiro porque ela não tem um masseter, não tem uma bochecha evoluída para conseguir fazer isso. E mesmo que ela conseguir, ela não tem enzimas para digerir o leite. Tá? Então se ela não consegue digerir, aquele leite já fermentaria no animal e acaba matando ele. Então é só uma balela. E às vezes a pessoa aumenta cada vez mais, que não basta, às vezes a pessoa encontra uma serpente mamando no peito da mãe e o rabo estava na boca da criança. Então tem gente popular que ficava... a mãe cada vez estava ficando mais magra, a criança também magra, não sabia quem que era. E chega uma pessoa lá um dia para matar a cobra, sabe? Sempre tem essa história, mas são só mitos e lendas, gente, tá? Essa foi a primeira parte, espero que tenham gostado. Como eu disse para vocês, é só o início, a gente vai fazer isso em alguns capítulos. Eu falo um pouco mais. Se vocês gostaram, clica ali em curtir e continue seguindo a gente, tá certo? Obrigadão, valeu!